Olá, bem-vindo de volta. Vamos falar agora de um assunto bastante importante chamado é, momento angular e sobre a sua conservação, ou seja, conservação de momento angular. Conservação do momento angular está associada com o conceito de tórico, um assunto que nós já falamos anteriormente. E ao tratar desse assunto, nós dizíamos o seguinte: imagine que tenhamos aqui uma barra com essa barra tem aqui está fixada aqui por um determinado rolamento ou por um parafuso, ou seja, existe um centro de rotação e que a gente aplique aqui uma determinada força F. Essa força F, nesse caso, aplicada perpendicularmente à barra a uma distância D ou a distância R, ou seja, se ela estiver livre para girar, né, ela vai começar a percorrer, a movimentar segundo essa trajetória circular, não é mesmo? E nós definimos o tórico como sendo essa força multiplicado por essa distância, ou se essa, ao invés dessa chamar isso aqui de distância, chamar isso aqui de R, né, dessa distância igual a R, o tórico podia ser também definido como sendo a força multiplicado por esse raio. O que nós podemos dizer é o seguinte, é que se essa barra estiver parada, e ela mais livre para poder girar, se esse torque for nulo, ou seja, se não tiver essa força, ela vai continuar sem girar, vai continuar em repouso. Se ela estiver girando com a velocidade angular constante, a velocidade angular, lembra, né? No vídeos anteriores nós já falamos, é delta θ sobre delta t, expresso em radiano por segundo. Se ela já estiver girando com a velocidade angular constante e nós aplicarmos um torque que ajude, né? Ou seja, na direção apropriada, a velocidade angular vai aumentar. Se ele estiver girando, por exemplo, essa barra estivesse girando no sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio, e nós aplicarmos uma força de baixo para cima, ou seja, aplicássemos um torque que atrapalhasse a velocidade angular iria diminuir. Então o torque, ele influencia, ele está associado com a variação da velocidade angular ao longo do tempo, concorda? Eu acho que isso é bastante intuitivo, né? Então, se não existe torque, o ômega, a velocidade angular, vai permanecer, ou seja, se o torque for igual, o torque externo, né? Ou o torque líquido, porque vários torques, eu posso aplicar uma força F1 aqui, uma força F2 lá, cada uma delas multiplicado pela sua respectiva distância vai gerar um torque. Então, se esse torque externo líquido for igual a zero, o ômega, a velocidade angular, vai ficar constante. Se esse torque externo for diferente de zero, o ômega poderá o quê? Poderá crescer ou poderá diminuir, dependendo se o torque está atuando na direção apropriada para fazer o ômega crescer ou o ômega diminuir. Concorda com esse argumento? Acho que sim, não é mesmo? Então, se nós definirmos o torque como sendo, nós já definimos, né, o torque como sendo força vezes distância. Força a gente já sabe que é massa vezes aceleração multiplicado por distância, e a aceleração mede o quê? Mede a variação da velocidade com o tempo, né? Isso multiplicado pela distância. Essa velocidade, né? Se o torque aplicado for igual a zero, então a massa multiplicado pela... não vai haver variação se o torque for zero, não haverá variação da velocidade tangencial ao longo do tempo, então o ômega vai permanecer o quê? Vai permanecer constante. Então podemos dizer que se o torque externo for nulo, o produto M multiplicado pela velocidade, M multiplicado pela velocidade, a velocidade vai ficar constante, multiplicado pela distância, isso aqui tudo vai permanecer constante. Agora eu vou utilizar aqui, ao invés de ficar usando distância, deixa eu já colocar aqui o raio, para poder aparecer
Aí, ao invés de uma barra, deixa eu também colocar já aqui para... Tá aqui o eixo de rotação. Preso nessa barra, eu vou colocar um corpo de massa M. Se eu não aplicar, então, se eu aplicar aqui uma força, essa massa vai girar segundo essa trajetória circular de raio R. Então, o torque vai ser igual a força multiplicado pelo raio. Se esse torque for igual a zero, então nós vamos ter que M, força ΔV sobre ΔT multiplicado por R, se esse torque for zero, isso aqui, ou seja, essa velocidade não vai variar, essa velocidade tangencial do corpo não vai variar ao longo do tempo. Então eu posso dizer que M multiplicado por V multiplicado por R vai permanecer quem? Vai permanecer constante. Agora, o que é a velocidade tangencial? A velocidade tangencial é ômega multiplicado por R. Então, nós vamos ter M, ômega vezes R deverá permanecer o quê? Constante. Ou seja, M, ômega multiplicado R e R vezes R ao quadrado deve permanecer constante. Essa é uma grandeza física bastante importante. M, a distância que a massa se encontra do eixo de rotação, que eu estou chamando aqui de R, e a velocidade angular, né? Ou seja, velocidade angular está medindo como é que o θ está variando ao longo do tempo, né? Então, o que nós acabamos de dizer é que M multiplicado por ômega, que é a velocidade angular, multiplicado por R ao quadrado, vai permanecer o quê? Vai permanecer constante. Essa grandeza é uma grandeza física muito importante e é chamada de momento angular. Então, o momento angular vai permanecer constante. Uma outra forma de olhar para essa expressão é assim, ó, torque é igual a força multiplicado pelo raio. O torque vai ser massa vezes aceleração multiplicado pelo raio. O torque vai ser a massa ΔV dividido por ΔT multiplicado pelo raio. O torque vai ser M ΔV vai ser delta ômega multiplicado pelo raio dividido por ΔT vezes, olha, vezes esse raio aqui é do ômega, tá? Multiplicado pelo raio. Ou seja, vou baixar aqui um pouquinho mais, né? Porque o V é igual ao produto de ômega R. Agora o R é igual a uma constante, então vai ser M, ele não varia ao longo do tempo, né? Delta ômega sobre ΔT multiplicado pelo raio vezes raio vai dar o quê? Vai dar o raio ao quadrado. Agora olha aqui, torque, o que é ΔT? É T2 menos T1. O que é delta ômega? Ômega 2 menos ômega 1. Temos aqui ainda a massa, né? Deixa a massa aqui multiplicando tudo isso, multiplicado pelo raio ao quadrado. Se o torque for zero, todo esse termo à esquerda vai ser zero, e nós vamos ter o quê? M ômega 2 R ao quadrado tem que ser igual a M ômega 1 R ao quadrado, que tem que ser igual a uma constante. A massa vezes a M vezes a velocidade angular vezes o raio ao quadrado é que é chamado de momento angular. Então, se o torque externo for nulo, o torque externo líquido, né, for nulo, o momento angular vai permanecer constante. Só para poder exemplificar isso daí, deixar isso aí, vamos colocar aqui, eu já deixei esquematizado. Imagine que nós tivéssemos aqui um corpo de massa M girando no sentido anti-horário com a velocidade, um exemplo, tá? Com a velocidade angular igual a 10 radianos a cada segundo. Ou seja, ele está
estava aqui nessa posição e o ângulo θ então tá crescendo ao longo do tempo, né? Ele tá girando, fazendo 10 radianos a cada segundo. E vamos supor que o valor desse raio fosse igual a, por exemplo, 4 metros. Então, se eu perguntasse quanto que vale o momento angular desse corpo, muito fácil, né? Pegue a sua massa, seja lá que valor for, 5 quilos, 10 quilos, tá? Multiplique pela sua velocidade angular 10 radianos a cada segundo e multiplique pelo raio ao quadrado. O raio 4 metros elevado ao quadrado. Então, nós estamos com a massa desse corpo, 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160 radiano por segundo vezes metro quadrado, tá? A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: se por algum motivo esse corpo sair dessa posição que ele se encontra, ou seja, 4 metros, tá? E vier para essa posição aqui a 2 metros, ou seja, esse raio encolhe, tá? Ele era de 4, tá aqui 4, tá? Em vermelho, só para ficar melhor, ele estava aqui em 4. Vamos supor que esse raio encolhesse e o corpo passasse agora a girar segundo essa trajetória agora, só que essa aqui agora tem um raio igual a 2 metros. Não atuou nenhum torque externo, tá? Simplesmente ele movimentou ao longo do raio, sem nenhum torque externo. Pergunta que a gente faz é a seguinte: obviamente o momento angular dele deve ter conservado, ou tem que conservar, né? Porque não teve nenhum torque externo atuando no meu sistema. A pergunta que eu faço é qual deve ser o valor da nova velocidade angular. Então vamos lá, o momento angular original tem que ser igual ao final. Então o original é m, nós calculamos aqui, né? Vezes 160, vai ter que ser igual agora a m multiplicado pela nova velocidade angular, multiplicado pelo novo raio, que passou a ser quanto? Passou a ser 2 ao quadrado. A massa é a mesma, né? Quando ele estava girando em 4 metros ou em 2 metros, cancela. Então, ômega vai ser igual a quanto? 160, 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, o ômega vai ser igual a 40 radianos por segundo. Ou seja, quando o raio reduzir para metade, ele era 4 metros, reduziu para 2, a velocidade angular deve subir de quanto? Ela era 10 radianos por segundo, ou seja, essa velocidade angular que era 10, ela terá que passar a ser agora quanto? 40 radianos por segundo. Por quê, hein? Porque o momento angular, ele vale quanto? A massa, ele é proporcional à massa, ômega, velocidade angular, ele é proporcional à velocidade angular, mas ele vai com o quadrado do raio. Então, quando o raio duplica, o momento angular aumenta de quanto? De 4 vezes. Quando o momento angular reduz pela metade, o momento angular cai de 4 vezes. Então, a velocidade angular vai ter que compensar isso aí, ou seja, ela vai ter que sair de 10 e ir para 40, ou seja, a velocidade angular vai ter que aumentar de 4 vezes, ou seja, vai ter que girar 4 vezes mais rápido para poder compensar essa redução do raio. Bem, é isso que eu gostaria de falar com você sobre conservação do momento angular. Vejo você no próximo vídeo.